Esaú. Gênesis 32, do verso 13 ao verso 21. Esse texto encerra essa etapa, medidas tomadas por Jacó para a preservação da sua família. Gênesis 32, a partir do verso 13, diz assim: E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: Passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: De quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti, responderás: São de teu servo Jacó, é presente que ele envia a meu senhor Esaú, eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: Falareis desta maneira a Esaú quando vos encontrardes com ele, e direis assim: Eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: Eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele, ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Pai amado, muito obrigado por estarmos reunidos em tua casa, pelo acesso que temos ao Senhor através de Cristo, pelo conforto que temos de que os nossos pedidos entregues nas tuas mãos, o Senhor os responde conforme a tua vontade e para a glória exclusiva de teu nome. Te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra, porção lida da mesma. Peço ao Senhor, em nome de teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor nos ensine através das Sagradas Escrituras. Eu oro ao Senhor em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, é um texto maravilhoso, não é? Nós já observamos essas duas divisões maiores do capítulo 32 de Gênesis. Eu tenho, a cada mensagem, né, eu tenho repetido isso. Elas são marcadas por duas aparições de anjos. Primeiro, aquele acampamento, e a segunda, que nós vamos observar na próxima oportunidade, permitindo Deus, a partir do verso de número 22. São dois grandes momentos importantes, não é? Que dividem esse texto. Nós observamos também que Jacó, depois de todo aquele momento tenso com o seu tio Labão, que foi ao seu encontro, e todos aqueles detalhes que nós já observamos, Jacó tem agora um novo desafio. O novo desafio de Jacó é encontrar o seu irmão. E ele está mais preocupado em encontrar Esaú do que o que ele estava antes com Labão. Ele tem mais preocupação. A preocupação com Labão era de que Labão levasse as esposas e levasse os rebanhos dele, os servos, e ele ficasse só. Mas a preocupação que ele tem agora, de acordo com o que o texto mesmo nos revelou, e vimos isso nas semanas anteriores, ele tem medo de que o irmão dele mate toda a família, destrua tudo quanto ele tem. Ele está profundamente temeroso com toda essa situação. Reencontrar-se com seu irmão é algo que está, de fato, deixando Esaú extremamente preocupado. E os irmãos lembram que quando ele saiu de Canaã para Padã Arã, ele enganou o irmão e o irmão jurou: quando o nosso pai morrer, eu vou matar você. Por isso a mãe disse: olha, melhor você fugir, mande Jacó fugir, senão vai acontecer algo terrível. E ele passa 20 anos naquele território de Padã, e depois ele retorna. É hora de retornar para casa. Esse retorno vai haver uma confrontação. Aqueles assuntos que não foram resolvidos, eles precisam ser resolvidos.
Tem pessoas que acham que se fugir do assunto, o assunto é resolvido. Jacó passa 20 anos fora e quando ele retorna, ele está mais preocupado ainda do que ele estava antes. Enquanto nós não tratamos aquilo que precisa ser tratado, nós não pedimos perdão daquilo que precisa ser pedido e nós não perdoamos aquilo que precisa ser perdoado, os assuntos permanecem em off, mas eles permanecem ali e precisam ser, de fato, tratados. Nós vimos 5 medidas de proteção. A primeira, já observamos, não é? Foi Deus quem fez, é o acampamento de anjos. Um acampamento de Jacó e os anjos acampados em torno do acampamento de Jacó. A primeira medida de proteção foi uma medida de proteção feita por Deus. A segunda, ele envia uma mensagem de paz. Ele envia uma embaixada para avisar que ele está indo, que ele tinha que retornar e aquela coisa toda. Mas aqueles embaixadores dele retornam com uma notícia não muito agradável. Teu irmão vem vindo aí com 400 homens. Isso causa um grande temor em Jacó. Jacó fica extremamente temeroso. E então ele toma outra medida, ele divide em 2 bandos. O pensamento dele é, se derem sobre um bando, o outro escapa. E aí nós já observamos, já conversamos a respeito disso, é uma preocupação dele, mas que não surtiria o efeito necessário. 400 homens poderiam dividir, ou então eles poderiam ir atrás de um bando e depois, sem dúvida, eles matariam. Afinal de contas, são homens preparados para a batalha, uma milícia, um pequeno exército, e Jacó não tem arma, Jacó não está preparado. São servos, servas, crianças, mulheres, animais. Ele, se fosse atacado, de fato, ele nada poderia fazer. Quando ele escuta essa notícia, isso impulsiona a orar. E já observamos, né, que ele ora a partir de quem é Deus, ele fala quem ele é, depois ele clama ao Senhor com base nas promessas que Deus havia feito. O Senhor prometeu assim. Então, com base nisso, ele intercede ao Senhor. E agora, irmãos, a última etapa, ele oferece presentes. Ele oferece uma série de presentes, pensando assim, não é, o desejoso de que, com isso, ele venha aplacar a ira de seu irmão. Ele quer que isso ajude a resolver. Uma das coisas importantes que nós já observamos até aqui é que Deus soberanamente já havia dito que protegeria Jacó. Mas Deus, você percebe que o texto não tem nada contra aqui, todos os cuidados que Jacó teve. E nós temos dito isso, né, repetido por diversas vezes, que o fato de nós sabermos da proteção de Deus sobre a nossa vida não quer dizer que a gente vai deixar a casa aberta, que a gente não precisa fazer seguro para o automóvel, nada disso. Nós devemos tomar todos esses cuidados, mesmo ciente de que Deus está conduzindo, dirigindo a nossa vida e só vai acontecer conosco aquilo que Ele desejar que aconteça. Então, isso nas Escrituras essa doutrina anda sempre muito tranquilamente, sempre junto nas Escrituras, essa ação soberana de Deus e a responsabilidade do homem. O homem é responsável por seus atos. O homem é responsável por seus atos. O fato, irmãos, também de Jacó ter toda essa promessa, isso não faz de Jacó alguém arrogante. O Senhor tem que fazer porque eu sou descendente, eu sou neto de Abraão, meu pai se chama Isaac. Irmão, muito pelo contrário. Jacó se apresenta humildemente, clamando a Deus. O Senhor sabe quem eu sou. Eu não sou digno da misericórdia do Senhor, não sou digno da fidelidade do Senhor. Nossos dias nós temos visto pessoas dizendo que você tem que exigir, você tem que mandar. Os coaches estão aí, não é? Dizendo que você tem que exigir a Deus. Eu não sei qual a ideia que se tem a respeito de Deus para imaginar que esse Deus vai ser mandado. Então tem uma visão errada a respeito de quem é a pessoa de Deus. Nós nos apresentamos humildemente e no modelo de oração apresentado por Jacó nós aprendemos também isso. A ideia de Jacó, não é? Extremamente preocupado. Se você contar aqui essa quantidade de animais, dá algo em torno aí de 550 animais. Não é pouco essa oferta, não, irmãos. É uma grande oferta que ele está enviando para o seu irmão. São diversos
animais, não é? Então é uma grande oferta. Não sei quanto seria calcular isso aí, depois os irmãos que quiserem em casa, né? Você calcule mais ou menos com o preço aí atual, quanto é que ficaria esse rebanho que Jacó vai doar para seu irmão, esse rebanho. São 7 divisões aqui. A proporção que nós formos observando, irmãos, nós já vamos comentando e depois eu faço só mais algumas observações ou algumas aplicações dentro do texto. É um texto grande, mas é um texto também que acredito eu, não é, que rapidamente nós passaremos por ele. Vimos que a oração dele, ao que tudo indica aqui no verso 13, é uma oração que durou toda a noite, não é? E tendo passado ali aquela noite, então provavelmente a oração dele, aquele momento dele com o Senhor, ou se não foi toda a noite, foi um bom espaço da noite que ele passou em oração. E eu gostaria de nos desafiarmos a orarmos ao Senhor, não apenas porque temos necessidade. É claro, quando temos necessidade, mais intensamente nós oramos, mas que seja uma prática normal e constante nossa, elevar a Deus as nossas orações. Pedir a Deus, não é, pelas necessidades, pedir a Deus pela família, pedir a Deus por salvação de vidas. Uma igreja, quando ora, e crentes individualmente, quando oram, nós aprendemos, nós começamos a crescer em conhecer a Deus, quando nós humildemente oramos. E quando, evidentemente, não é, nós oramos conhecendo a pessoa de Deus na palavra dele, irmãos. Nós oramos com consciência. Ó Deus, sabemos aquilo que Deus fala em sua palavra, aquilo que ele revela em sua palavra. O fato de nós percebermos a Jacó agora buscando a Deus em oração, dá para nós percebermos que quando ele saiu 20 anos atrás, ele não tinha um conhecimento de Deus e ainda não tinha a aproximação que ele tem com Deus. A oração dele, ele fala isso. Ele se apresenta perante Deus como servo de Deus. Então, houve algo, irmãos. Jacó era um crente em processo quando ele saiu de Canaã para Padã Arã, quando ele retorna agora, depois de todo esse período, Jacó agora é alguém que tem mais intimidade com Deus, conhecimento com Deus. E simplesmente orar é falar com Deus. Ele se pôs a falar e orou Jacó, Deus de meu pai. Ele disse, a expressão, a palavra, e disse, ele conversa com o Senhor. Precisamos humildemente, não é, manter essa linha de comunicação aberta com Deus. Cada pessoa tem um jeito, gosta de orar de uma forma. Então, só não deixe de fazer, mas converse com Deus, não é? Abra seu coração para o Senhor, conte a Deus tudo que está em seu coração, suas necessidades, tal como nós vimos no texto. A outra coisa importante, e eu já citei para os irmãos, é uma expressiva oferta do que Deus lhe dá, ele dá a seu irmão uma oferta expressiva. Você pode manter sua Bíblia aberta e ir acompanhando o que o texto vai dizendo aí. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Então, separou, evidentemente, nós já entendemos que foi ele que fez isso. Ele cuidadosamente separou aquele presente. Não foi algo feito assim ao léu de qualquer forma, não. Houve toda um preparo cuidadoso dele, ou separou cuidadosamente. Daqui a pouco nós vamos perceber, não é, como esses animais eles são apresentados. Jacó, que é um exímio pastor de ovelhas e de gado de forma geral, ele faz isso, ele escolhe o que ele tem de muito bom, extremamente bom, para dar para o seu irmão. Ele separou do que tinha. Lembra que foi Deus que deu para Jacó? Labão o tempo todo tentou enganar, tentou roubar, e Deus não permitiu. E nós já vimos isso, não é? Aí Deus passa todo aquele rebanho que outrora pertencia a Labão, Deus faz com que seja de Jacó. Deus abençoa, faz com que Jacó seja próspero. Então, quem foi que deu? Foi Deus quem deu. A glória é devida ao Senhor. Deus deu. Então, o texto, quando diz, ele separou do que tinha
um presente. Aquilo que Deus deu, agora tem um propósito. O propósito é apaziguar, trazer paz entre ele e o seu irmão. Os bens que Deus nos dá, que Deus nos concede, ele também, irmãos, concede com um propósito. Não é para o nosso bel prazer, não é para a nossa satisfação pessoal exclusiva. Normalmente, quando Deus abençoa os crentes financeiramente, Deus quer que com isso os crentes abençoem os seus irmãos, abençoe a sua família de forma geral, sustente a obra. Por isso que Deus tem dispensado tantas e tantas bênçãos sobre a vida do seu povo, porque o seu povo investe na expansão do reino de Deus, para a glória do reino do Senhor. É claro, a gente entende, não é na base da barganha ou na troca, como algumas vezes é ensinado, é humildemente, de forma alegre, Deus me deu. Então, isso tem um propósito pelo qual o Senhor me deu. Aquilo que o Senhor me concedeu tem propósito, e um desses propósitos, é servir os nossos irmãos em suas necessidades. Então, ele recebe do Senhor, e agora ele está dando uma oferta para o seu irmão, e o propósito é proteger a sua família. Os dons aqui são para a proteção da família, melhor, os bens aqui são para a proteção da família, e não o inverso. O trabalho não vai ocupar o tempo, que é um tempo que é devido à família. As riquezas ou as coisas, aquilo que Deus concede, não vai tomar o tempo, que é um tempo devido para os filhos. Muitas vezes, irmão, nós corremos o risco de, quando recebemos algo, ao invés daquilo ser uma bênção, se transforma numa espécie de laço. E agora a pessoa já não tem mais tempo. Outrora eu ia para os cultos, agora eu não posso mais, tenho que ficar envolvido, eu preciso ir lá na roça, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Domingo já não é mais o domingo do Senhor, é o domingo de resolver algumas coisas minhas particulares que eu preciso fazer, que no decorrer dos dias eu não consigo fazer. O tempo que era devido para a família, olha, eu quero casar para ter esposa, para ter filhos, depois ele ou ela se envolve tanto com as atividades que já não tem tempo mais para os filhos, já não brinca mais de jogar bola com os meninos, e os meninos crescem sem ter o contato. Os bens aqui, eles são utilizados para a proteção. O bem serve para a proteção da família. A outra coisa importante que o texto diz, e eu já citei para os irmãos, está nesse mesmo verso, e ele prossegue, é a oferta criteriosamente escolhida. Não é de qualquer forma, como eu disse, não é? Jacó mesmo separa, é o que o texto diz aí para nós. Ele separou. Ele separou o quê? Ele separou 200 cabras e 20 bodes. Então, os comentaristas dizem que aqui está a ideia de alguém que está dando cabras e bodes na proporção de que eles possam reproduzir e esse rebanho venha a crescer. 200 ovelhas e 20 carneiros, também a mesma ideia. 30 camelas de leite com suas crias, as camelas e as suas crias. 40 vacas e 10 touros. Quanto é que está custando uma vaca? Uns 2.000? Deve ser, né? Uns 3.000? Deve ser. Você que tem muita vaca aí, não é? Que sabe quanto custa, eu não sei, mas eu imagino que sejam uns 2.000, 3.000, talvez mais, né? Talvez mais, não sei ao certo. Mas dá para perceber só aqui que irmãos, um grande, um bom presente, não é? Se você ganhasse um presente desse aqui, já daria para você começar com uma fazendinha bem bacana, né? Já tinha bastante coisa aqui para você ficar bem tranquilo. 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Eu acho que em nossos dias o jumento já não tem tanta serventia quanto era antigamente, não é? O jumento é um animal de carga extremamente utilizado naqueles dias. Hoje parece que não tanto, não é? Mas, de toda forma, dá para nós percebermos que é uma excelente oferta, um excelente presente que está sendo dado de Jacó para Esaú. Ele divide, a quarta coisa que nós observamos aí na leitura do texto, ele divide toda essa oferta em 3 grupos que iriam adiante, com um espaço entre um e outro. Ele faz isso, ele não manda
tudo de uma vez. Tem uma grande sabedoria aqui da parte de Jacó em fazer isso, né? É um grande rebanho, é um grande presente que ele está dando. Ele divide isso, os seus servos, e cada um, não é? Tem um espaço onde eles estão. Então ele manda, né? Você vai, pode ir na frente. Quando chega lá, você encontrar com ele, você fala assim, assim, assim. Depois de um certo período, ele manda um segundo grupo. E aí ele explica a mesma coisa. Depois o terceiro grupo. E aí nós não sabemos quantos grupos são, porque ele diz aqui, não é? Ordenou ao primeiro, depois ele diz, na sequência aí, irmãos, ordenou também ao segundo, verso 19, e ao terceiro, e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos. Então, provavelmente, ele dividiu em mais de três grupos, não é? Se são cinco grupos de animais, pode ser que tinham 5 grupos ali de pastores levando cada um dessa quantidade de animais, cada um conduzindo essa grande quantidade de animais, não é? E aí vai, você imagina, Esaú vem, e aí ele encontra com aquele rebanho vindo em sua direção. Quem é você? Para onde é que você vai? De quem é isso aí? Aí ele já tem a resposta que Jacó havia dado. Caminha mais um pouco, daqui a pouco, outro presente dado. É interessante, viu, irmãos? Eu vou adiantar aqui a forma como Jacó vai tratando. Jacó não procede de maneira arrogante. Você já viu como nos nossos dias as pessoas estão cada instante mais arrogantes no trânsito, onde quer que seja, nervosos, né? Nervosos. Eu estava em Conquista, que dia foi? O dia passa tão ligeiro que eu fico meio perdido em saber que dia foi, quinta-feira. E enquanto eu passei assim de moto, só fiz eu reduzir para saber onde é que eu precisava entrar, o local para fazer o retorno. Já tinha alguém buzinando com uma raiva. E se a gente pudesse, falava assim, ó, só se você colocar asa aí no seu carro e passar por cima, não tem como eu fazer, eu preciso reduzir para fazer essa rotatória. Mas as pessoas estão assim. E com Deus, muitas vezes, não tem sido diferente, não é? E aí você vê tanta coisa que tem crescido. Feminicídio. As mulheres, não estou dizendo que tem homens que ofendem mulheres, estou dizendo que isso é certo, de maneira nenhuma. Estou dizendo que está havendo um aumento da arrogância do homem para com a mulher, dos filhos para com os pais. Ao invés de aplacar, de reduzir, de diminuir, de resolver as demandas, cada um quer falar mais alto. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele já disse que essas coisas seriam assim. Ele já anuncia que seria dessa forma, né? Amantes de si, arrogantes, e todas essas coisas que nós temos vivenciado, temos visto a cada instante. Mas aqui tem um bom modelo. O que eu faço, não é? E como é que eu posso agir quando alguém estiver zangado comigo? Porque tem gente que às vezes parece que zanga da gente assim do nada. Você já viu? Você vai fazer uma coisa, vai comprar pão, vai não sei o quê, parece que a pessoa está lhe atendendo ali zangada. Você fica falando assim, meu Deus, o que será que eu fiz para essa pessoa estar tão zangada assim? A gente não sabe o que aconteceu. Parece que é aquela coisa, alguém olha para você e já não gosta de você. Só pode ser isso, né? Mas aí a gente tem que aplacar, não dá para ser orgulhoso, arrogante. Você tem que me vender, tem que me tratar direito, não é? Pelo contrário, nós vamos olhando para esse texto, vamos aprendendo. Nós precisamos ganhar. Não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Mostre, não é? Para aquela pessoa que talvez tenha uma visão errada, sem ao menos lhe conhecer, que você é diferente. Que você é diferente. Nós, os crentes, irmãos, isso acontece. Fulano é crente, não é? Aquela igreja lá, a igreja dos crentes. Aí eles são assim, ou eles querem ser assim, mas na verdade não nos conhecem. E talvez nos tratam imaginando como eles acreditam que nós devemos ser. E então aí é que é a hora do crente mostrar quem verdadeiramente nós somos, né? Sendo servidores, ajudando naquilo que a gente pode, demonstrando que de fato o crente é diferente. Aí sim as pessoas falam, olha, eu tinha uma visão errada a respeito de você ou de vocês, mas eu percebo que vocês são um povo diferente. Aí nós demonstramos a marca que há no Senhor, do Senhor, a marca do Senhor na nossa vida. As instruções, a quinta etapa, verso 17, ordenou ao primeiro dizendo,
Então, aí no texto, você já vai ter todas as divisões claramente que ele mesmo colocou. Então, ele ordenou: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti, responderás: são de teu servo Jacó, é presente que ele envia a meu senhor Esaú, eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Se você fosse Esaú, com um exército de 400 homens, chateado ainda depois de 20 anos, porque seu irmão te enganou, te ludibriou, roubou a bênção sua, como é que você iria? Bem apressado, eu acredito, né? Zangado, extremamente zangado. Eu quero ver esse cara. O quanto antes eu encontrar, vai ser melhor para mim. Aí o que ele se depara? Ele depara com um grupo. Quem é você? De onde é que você vem? De quem são esses animais? Aí você responde a ele assim: olha, esses animais aqui é de teu senhor, aliás, teu servo, é de Jacó, teu irmão. Ele mandou isso aqui para você como um presente. E é o seguinte: você não precisa correr para ir lá fazer mal para ele, não. Ele já está vindo em sua direção. Ele já está vindo, ele está aí atrás, ele está vindo. Então, observe, irmãos, a sabedoria, o entendimento que Jacó tem, a forma como ele vai conduzindo para trazer paz, né, para resolver aquela situação. É claro, ele tem medo, sem sombra de dúvida, mas o que nós vamos perceber aqui, depois nós vamos entrar de fato, né, no momento onde esses irmãos eles se encontram, e é muito tocante, não é, tudo aquilo. Mas, irmão, imagine isso. Não é esse presente que muda a pessoa. Quem muda o coração do homem é Deus. Só Deus muda o coração do homem, irmãos. Só Deus. Jacó sabe disso. Jacó sabe disso. Mas ele sabe também que precisa ter uma atitude nossa. Sabe aquele clima, às vezes, os filhos zangados com os pais zangados com os filhos, cada um tem a sua razão, o esposo zangado com a esposa zangado com o esposo, irmãos zangados uns com os outros, irmãos na família, ou quem sabe até na igreja, aquela situação. Como se aplaca isso? Eu sou teu servo, estou aqui para te servir, eu não sou melhor do que você em nada. Se eu te ofendi, ou eu ofendi, me perdoe. Vamos resolver essa situação. Não podemos ficar assim, não dá certo nós ficarmos zangados uns com os outros. Precisamos aplacar, precisamos resolver essa ira, essa desavença, esse problema, ele precisa ser vencido. Filhos que às vezes têm ou estão assim com relação aos pais, precisa-se vencer, não é? Precisa-se passar por mudar essa situação. Esses são de teu servo Jacó. Jacó é Senhor, e a bênção diz isso, ele é Senhor. Mas não diminui Jacó em nada, irmãos, em se apresentar como servo. E Jesus nos ensinou isso. Se você quer ser maior, seja aquele que serve. Você precisa servir. E ele ensinou para os discípulos isso enquanto lavava os pés, aos pés dos discípulos. Ali não é para a gente repetir, lavar pé dos outros. Não, não, irmãos. Aquilo é uma atitude nossa em servir, que pode ser que tenham pessoas aí, e até líderes religiosos que fazem isso, né? Lava pé, mas, entretanto, tem no coração a mesma arrogância, a mesma presunção. Aquilo é uma atitude nossa de servir, foi o que Jesus ensinou. Imagine agora, ele escuta as notícias, olha, ele está vindo aí com gado, ele não tem exército, ele não vai lutar com você, ele não tem como lutar. Está vindo em paz e ele está demonstrando aí que quer reatar, ele quer reatar essa comunhão contigo. As outras caravanas são orientadas a fazer o mesmo. Ordenou também a segunda, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos. Falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Pode ficar tranquilo, Esaú, Jacó já está vindo aí atrás. O propósito é bem interessante, porque fica muito claro aí no verso de número 20, verso 20. Porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois o verei,
porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Tem algumas expressões que vão aparecendo aí, irmãos. Os estudiosos, né, os conhecedores da língua que o texto foi escrito, eles observam na língua hebraica aí que algumas dessas palavras, essa presente, não é uma oferta, aplacar, é aquela ideia de você oferece uma oferenda e então Deus aceita essa oferenda. Então eles vão percebendo que existe uma ideia de culto sendo estabelecido aqui. E é curioso isso, porque de fato o Senhor Jesus apresenta isso para nós no Novo Testamento, no capítulo 5 do livro de Mateus. Lembra que Jesus disse, você vai entregar a tua oferta, você lembrou que teu irmão tem alguma coisa contra você, o que você faz? Deixa a tua oferta, reconcilia primeiro com teu irmão, depois você volta e entrega a tua oferta. A união, resolver os problemas, a união entre os irmãos, ela ocupa um local de culto, ocupa um local de culto. Lembra que o esposo que está zangado com a esposa, as orações são impedidas de chegar à presença do Senhor, que diz as Escrituras. Então, assim como nós cantamos e louvamos, se nós tivermos assuntos que não foram tratados, nós estamos atrapalhando o nosso culto a Deus. E aparentemente, não é? Eu digo aparentemente, porque a gente fala isso com base no que os escritores vão nos apresentando, nós vamos percebendo aqui que essa ideia ela é apresentada aqui para nós. A ideia de que nós devemos reatar os laços que um dia foram quebrados. Nós precisamos resolver as diferenças. Não é para um filho ficar com raiva de um pai, nem para um pai ficar com raiva de um filho. É para que esses assuntos sejam resolvidos. Não é para que entre nós, irmãos, não é, estejamos um de cara virada com o outro, zangado, me tratou assim, ou deixou de tratar, ou não me cumprimentou. Não, de maneira nenhuma. Faz parte da nossa adoração ao Senhor, faz parte do nosso culto ao Senhor. Só para encerrar, quantos são os inimigos ferozes que nós temos para enfrentar, irmãos, dia a dia? Talvez como Esaú, ou pior do que Esaú. Alguns enfrentam, não é, um inimigo dentro de casa, um cônjuge que ainda não é crente, ou um familiar que o persegue ou a persegue. No trabalho, quantas vezes, não é, se levantam empecilhos? Quando eu estava estudando o texto, eu ficava me lembrando assim de quantas vezes no trabalho, irmão, e quantas vezes eu também nem percebia que tinha. Aí, algum tempo depois, eu falava assim, meu Deus, aquele negócio estava acontecendo, aquela pessoa parece que estava zangada. Isso aí, há quanto tempo que trabalhava no comércio lá em Conquista, e depois de tempo é que a gente vai perceber, inclusive, a proteção de Deus sobre nós, não é? Sobre a nossa vida, de forma geral. Então, nós temos inimigos, entre aspas, não é? Que precisam ser aplacados. Pode ser que esses inimigos eles sejam de dentro de casa. E como se aplaca? São irmãos gêmeos que estão brigados. E um vem com um exército para matar o outro e destruir tudo que ele tem. E o que fazer? Resolver esse assunto, não é? Definitivamente. Você não vai vencer nem destruir seu irmão, seu filho. Então o pai precisa ganhar o filho. Você não vai destruir. O filho continua sendo filho. Você não vai matar um filho. Você não vai levantar uma guerra contra um filho. Efésios 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meu Deus, dá-me sabedoria. Eu não posso matar, eu não vou fazer guerra com meu filho. Eu preciso ganhar meu filho, ganhar minha filha. Sou crente, ele às vezes, ou ela às vezes está tão zangada, eu não sei porquê, mas eu quero ganhá-lo para o Senhor, quero ganhá-la para o Senhor. Dá-me sabedoria, aplaque a ira, não vá com mais raiva não, mesmo que você tenha toda a autoridade como pai, como mãe,
Mas talvez nesse momento essa autoridade não vai conseguir mudar ou modificar o coração. Então, humildemente, clame a Deus, peça a Deus sabedoria. Deus, resolve esse problema aí, Senhor. Ganhar um marido, lembra que Pedro diz, 1 Pedro capítulo 3, verso 1 e 2, mulheres, sede vós igualmente submissa aos vossos próprios maridos, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar no vosso honesto comportamento cheio de temor. O marido ainda não é crente? Está difícil, Deus. Eu quero ser feliz, eu tenho direito de ser feliz. Aí Deus diz assim, ganhe teu marido, ao invés de desistir dele, ganhe-o para o Senhor. Como? Como? Sendo submissa a ele, demonstrando como o crente procede. Eu estou fazendo isso há 5 anos e não resolveu nada, faz mais 5, né? Estou fazendo há 10 anos, pastor, e ainda não mudou nada. Talvez, me permita dizer, você vai fazer isso e vai passar toda uma vida, e talvez você não veja, mas é o que Deus quer que você faça. Então, independentemente, não é, daquela solução, em nome de Jesus Cristo, não é? Se ele consente, se ela consente em viver, viva, mas clamando a Deus, Senhor, liberta, Senhor, transforma, Deus muda, Senhor. Muda, meu Deus, esse coração. E aí, dando esse testemunho, Deus há de falar, irmão. A palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor há de falar. No local de trabalho, aquela pessoa que se levanta, que quer ser melhor do que você, que quer lhe derrubar de todo jeito. Provérbios 25, verso 21. Se o que te aborrecer tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. Irmãos, que Deus nos ajude, não é fácil, tá bom? Relacionamentos não são fáceis. A tendência, de acordo com o que o Senhor Jesus ensinou, é ficarem talvez mais difíceis. Por isso o crente precisa de muita sabedoria, temor. Quais são as verdades que surgem aqui claramente do texto para nós assim? Qual é o procedimento dele? Jacó, ele não é arrogante, não é? Ele demonstra humildade, profunda humildade. Demonstra o que mais aqui? Sabedoria. Ele usa uma diplomacia e uma generosidade. Ao meu ver, não é? Parece que é um resumo do que acontece aqui com Jacó. É humilde, eu sou teu servo. Ele tem uma sabedoria. Olha, eu preciso conquistar, não é afastar, preciso conquistar. E ele usa uma diplomacia e uma generosidade. Ele é generoso. Ele não se fecha para o seu irmão. Inclusive o irmão vai dizer, eu estou muito rico, eu não preciso de nada disso aí. Ele fala, não, eu insisto que você fique. Eu quero lhe dar isso aqui de coração, quero lhe dar isso aqui. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Aí você recorde, se tem alguma coisa, Mateus capítulo 5, verso 23, se, pois, ao trazeres a oferta ao teu altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Se tem alguém ou aqui na casa do Senhor, ou na família, ó Deus, reconciliação, né? Que nós possamos nos reconciliar. Quem vai dar o passo principal é você que é crente. É você que é crente. Ó Deus, muda o coração dele, muda o coração dele, muda o coração dele. O Senhor trabalha no meu coração. Esse passo principal eu preciso dar. Eu preciso de sabedoria e força dada pelo Senhor. Curva a sua cabeça. Eu não sei se você tem passado por algo assim, mas se porventura, peça a Deus que seja restaurado. Talvez no ambiente familiar, algum irmão, um pai, uma mãe, talvez as perseguições, até porque você é crente, mas não pode haver mágoa, tristeza no coração, de jeito nenhum. Ó Deus, eu preciso vencer tudo isso. Aquele que ainda o cônjuge não é crente, talvez algum filho cujo pai ainda não é crente também, às vezes nós oramos, os pais orando pelos filhos, mas também temos filhos que os pais ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus.
E os filhos desejam tanto ver os pais convertidos. Então peça a Deus para que Deus lhe use como instrumento para que isso venha a acontecer e essa vida seja apresentada perante o Senhor. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela riqueza das Sagradas Escrituras. Só o Senhor para nos alcançar com as Sagradas Escrituras, senão será mero conhecimento, mero, Senhor, um tempo que nós passamos aqui ouvindo. Mas se há algo que precisa ser mudado, que o Senhor trabalhe em nossos corações, meu Deus. Não é fácil, mas é sem sombra de dúvida aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, Pai amado, para que haja um culto autêntico em Tua presença, para que haja mais uma vez esses relacionamentos, esses laços que foram quebrados, que foram rompidos, eles possam ser restabelecidos. Leva-nos em paz aos nossos lares. Muito obrigado, Senhor, pela presença do Senhor conosco. Eu oro a Ti em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, que Deus abençoe, conceda uma noite em paz na presença dEle, com oração em silêncio, nosso culto, a nossa Esaú. Gênesis 32, do verso 13 ao verso 21. Esse texto encerra essa etapa, medidas tomadas por Jacó para a preservação da sua família. Gênesis 32, a partir do verso 13, diz assim: E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: Passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti, responderás: São de teu servo Jacó, é presente que ele envia a meu senhor Esaú, eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: Falareis desta maneira a Esaú quando vos encontrardes com ele, e direis assim: Eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: Eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele, ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Pai amado, muito obrigado por estarmos reunidos em tua casa, pelo acesso que temos ao Senhor através de Cristo, pelo conforto que temos de que os nossos pedidos entregues nas tuas mãos, o Senhor os responde conforme a tua vontade e para a glória exclusiva de teu nome. Te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra, porção lida da mesma. Peço ao Senhor, em nome de teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor nos ensine através das Sagradas Escrituras. Eu oro ao Senhor em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, é um texto maravilhoso, não é? Nós já observamos essas duas divisões maiores do capítulo 32 de Gênesis. Eu tenho, a cada mensagem, né, eu tenho repetido isso. Elas são marcadas por duas aparições de anjos. Primeiro, aquele acampamento, e a segunda, que nós vamos observar na próxima oportunidade, permitindo Deus, a partir do verso de número 22. São dois grandes momentos importantes, não é? Que dividem esse texto. Nós observamos também que Jacó, depois de todo aquele momento tenso com o seu tio Labão, que foi ao seu encontro, e todos aqueles detalhes que nós já observamos, Jacó tem agora um novo desafio. O novo desafio de Jacó é encontrar o seu irmão. E ele está mais preocupado em encontrar Esaú do que o que ele estava antes com Labão. Ele tem mais preocupação. A preocupação com Labão era de que Labão levasse as esposas e levasse os rebanhos dele, os servos, e ele ficasse só.
Mas a preocupação que ele tem agora, de acordo com o que o texto mesmo nos revelou, e vimos isso nas semanas anteriores, ele tem medo de que o irmão dele mate toda a família, destrua tudo quanto ele tem. Ele está profundamente temeroso com toda essa situação. Reencontrar-se com seu irmão é algo que está, de fato, deixando Esaú extremamente preocupado. E os irmãos lembram que quando ele saiu de Canaã para Padã Arã, ele enganou o irmão e o irmão jurou: quando o nosso pai morrer, eu vou matar você. Por isso a mãe disse: olha, melhor você fugir, mande Jacó fugir, senão vai acontecer algo terrível. E ele passa 20 anos naquele território de Padã, e depois ele retorna. É hora de retornar para casa. Esse retorno vai haver uma confrontação. Aqueles assuntos que não foram resolvidos, eles precisam ser resolvidos. Tem pessoas que acham que se fugir do assunto, o assunto é resolvido. Jacó passa 20 anos fora, e quando ele retorna, ele está mais preocupado ainda do que ele estava antes. Enquanto nós não tratamos aquilo que precisa ser tratado, nós não pedimos perdão daquilo que precisa ser pedido, e nós não perdoamos aquilo que precisa ser perdoado, os assuntos permanecem em off, mas eles permanecem ali e precisam ser, de fato, tratado. Nós vimos 5 medidas de proteção. A primeira, já observamos, não é? Foi Deus quem fez, é o acampamento de anjos. Um acampamento de Jacó e os anjos acampados em torno do acampamento de Jacó. A primeira medida de proteção foi uma medida de proteção feita por Deus. A segunda, ele envia uma mensagem de paz. Ele envia uma embaixada para avisar que ele está indo, que ele tinha que retornar e aquela coisa toda. Mas aqueles embaixadores dele retornam com uma notícia não muito agradável. Teu irmão vem vindo aí com 400 homens. Isso causa um grande temor em Jacó. Jacó fica extremamente temeroso. E então ele toma outra medida, ele divide em 2 bandos. O pensamento dele é: se derem sobre um bando, o outro escapa. E aí nós já observamos, já conversamos a respeito disso, é uma preocupação dele, mas que não surtiria o efeito necessário. 400 homens poderiam dividir, ou então eles poderiam ir atrás de um bando e depois, sem dúvida, eles matariam. Afinal de contas, são homens preparados para a batalha, uma milícia, um pequeno exército, e Jacó não tem arma, Jacó não está preparado. São servos, servas, crianças, mulheres, animais. Ele, se fosse atacado, de fato, ele nada poderia fazer. Quando ele escuta essa notícia, isso impulsiona a orar. E já observamos, né, que ele ora a partir de quem é Deus, ele fala quem ele é, depois ele clama ao Senhor com base nas promessas que Deus havia feito. O Senhor prometeu assim. Então, com base nisso, ele intercede ao Senhor. E agora, irmãos, a última etapa, ele oferece presentes. Ele oferece uma série de presentes, pensando assim, não é, o desejoso de que, com isso, ele venha aplacar a ira de seu irmão. Ele quer que isso ajude a resolver. Uma das coisas importantes que nós já observamos até aqui é que Deus soberanamente já havia dito que protegeria Jacó. Mas Deus, você percebe que o texto não tem nada contra aqui, todos os cuidados que Jacó teve. E nós temos dito isso, né, repetido por diversas vezes, que o fato de nós sabermos da proteção de Deus sobre a nossa vida não quer dizer que a gente vai deixar a casa aberta, que a gente não precisa fazer seguro para o automóvel, nada disso. Nós devemos tomar todos esses cuidados, mesmo ciente de que Deus está conduzindo, dirigindo a nossa vida, e só vai acontecer conosco aquilo que Ele desejar que aconteça. Então, isso nas Escrituras essa doutrina anda sempre muito tranquilamente, sempre junto nas Escrituras, essa ação soberana de Deus e a responsabilidade do homem. O homem é responsável por seus atos. O homem é responsável por seus atos. O fato, irmãos, também de Jacó ter toda essa promessa, isso não faz de Jacó
alguém arrogante. O senhor tem que fazer porque eu sou descendente, eu sou neto de Abraão, meu pai se chama Isaac. Irmão, muito pelo contrário. Jacó se apresenta humildemente, clamando a Deus. O Senhor sabe quem eu sou. Eu não sou digno da misericórdia do Senhor, não sou digno da fidelidade do Senhor. Nossos dias nós temos visto pessoas dizendo que você tem que exigir, você tem que mandar. Os coaches estão aí, não é? Dizendo que você tem que exigir a Deus. Eu não sei qual a ideia que se tem a respeito de Deus para imaginar que esse Deus vai ser mandado. Então tem uma visão errada a respeito de quem é a pessoa de Deus. Nós nos apresentamos humildemente e no modelo de oração apresentado por Jacó nós aprendemos também isso. A ideia de Jacó, não é? Extremamente preocupado. Se você contar aqui essa quantidade de animais, dá algo em torno aí de 550 animais. Não é pouco essa oferta, não, irmãos. É uma grande oferta que ele está enviando para o seu irmão. São diversos animais, não é? Então é uma grande oferta. Não sei quanto seria calcular isso aí, depois os irmãos que quiserem em casa, né? Você calcule mais ou menos com o preço aí atual, quanto é que ficaria esse rebanho que Jacó vai doar para seu irmão, esse rebanho. São 7 divisões aqui. A proporção que nós formos observando, irmãos, nós já vamos comentando e depois eu faço só mais algumas observações ou algumas aplicações dentro do texto. É um texto grande, mas é um texto também que acredito eu, não é, que rapidamente nós passaremos por ele. Vimos que a oração dele, ao que tudo indica aqui no verso 13, é uma oração que durou toda a noite, não é? E tendo passado ali aquela noite, então provavelmente a oração dele, aquele momento dele com o Senhor, ou se não foi toda a noite, foi um bom espaço da noite que ele passou em oração. E eu gostaria de nos desafiarmos a orarmos ao Senhor, não apenas porque temos necessidade. É claro, quando temos necessidade, mais intensamente nós oramos, mas que seja uma prática normal e constante nossa, elevar a Deus as nossas orações. Pedir a Deus, não é, pelas necessidades, pedir a Deus pela família, pedir a Deus por salvação de vidas. Uma igreja, quando ora, e crentes individualmente, quando oram, nós aprendemos, nós começamos a crescer em conhecer a Deus, quando nós humildemente oramos. E quando, evidentemente, não é, nós oramos conhecendo a pessoa de Deus na palavra dele, irmãos. Nós oramos com consciência. Ó Deus, sabemos aquilo que Deus fala em sua palavra, aquilo que ele revela em sua palavra. O fato de nós percebermos a Jacó agora buscando a Deus em oração, dá para nós percebermos que quando ele saiu 20 anos atrás, ele não tinha um conhecimento de Deus e ainda não tinha a aproximação que ele tem com Deus. A oração dele, ele fala isso. Ele se apresenta perante Deus como servo de Deus. Então, houve algo, irmãos. Jacó era um crente em processo quando ele saiu de Canaã para Padã Arã, quando ele retorna agora, depois de todo esse período, Jacó agora é alguém que tem mais intimidade com Deus, conhecimento com Deus. E simplesmente orar é falar com Deus. Ele se pôs a falar e orou Jacó, Deus de meu pai. Ele disse, a expressão, a palavra, e disse, ele conversa com o Senhor. Precisamos humildemente, não é, manter essa linha de comunicação aberta com Deus. Cada pessoa tem um jeito, gosta de orar de uma forma. Então, só não deixe de fazer, mas converse com Deus, não é? Abra seu coração para o Senhor, conte a Deus tudo que está em seu coração, suas necessidades, tal como nós vimos no texto. A outra coisa importante, e eu já citei para os irmãos, é uma expressiva oferta do que Deus lhe dá, ele dá a seu irmão uma oferta expressiva. Você pode manter sua Bíblia aberta e ir acompanhando o que o texto vai dizendo aí. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Então, separou, evidentemente, nós já entendemos que foi ele que fez isso. Ele cuidadosamente separou
aquele presente. Não foi algo feito assim ao léu de qualquer forma, não. Houve toda um preparo cuidadoso dele, separou cuidadosamente. Daqui a pouco nós vamos perceber, não é, como esses animais eles são apresentados. Jacó, que é um exímio pastor de ovelhas e de gado de forma geral, ele faz isso, ele escolhe o que ele tem de muito bom, extremamente bom, para dar para o seu irmão. Ele separou do que tinha. Lembra que foi Deus que deu para Jacó? Labão o tempo todo tentou enganar, tentou roubar, e Deus não permitiu. E nós já vimos isso, não é? Aí Deus passa todo aquele rebanho que outrora pertencia a Labão, Deus faz com que seja de Jacó. Deus abençoa, faz com que Jacó seja próspero. Então, quem foi que deu? Foi Deus quem deu. A glória é devida ao Senhor. Deus deu. Então, o texto, quando diz, ele separou do que tinha um presente, aquilo que Deus deu, agora tem um propósito. O propósito é apaziguar, trazer paz entre ele e o seu irmão. Os bens que Deus nos dá, que Deus nos concede, ele também, irmãos, concede com um propósito. Não é para o nosso bel prazer, não é para a nossa satisfação pessoal exclusiva. Normalmente, quando Deus abençoa os crentes financeiramente, Deus quer que com isso os crentes abençoem os seus irmãos, abençoe a sua família de forma geral, sustente a obra. Por isso que Deus tem dispensado tantas e tantas bênçãos sobre a vida do seu povo, porque o seu povo investe na expansão do reino de Deus, para a glória do reino do Senhor. É claro, a gente entende, não é na base da barganha ou na troca, como algumas vezes é ensinado, é humildemente, de forma alegre, Deus me deu. Então, isso tem um propósito pelo qual o Senhor me deu. Aquilo que o Senhor me concedeu tem propósito, e um desses propósitos, né, é servir os nossos irmãos em suas necessidades. Então, ele recebe do Senhor, e agora ele está dando uma oferta para o seu irmão, e o propósito é proteger a sua família. Os dons aqui são para a proteção da família, melhor, os bens aqui são para a proteção da família, e não o inverso. O trabalho não vai ocupar o tempo, que é um tempo que é devido à família. As riquezas ou as coisas, aquilo que Deus concede, não vai tomar o tempo, que é um tempo devido para os filhos. Muitas vezes, irmão, nós corremos o risco de, quando recebemos algo, ao invés daquilo ser uma bênção, se transforma numa espécie de laço. E agora a pessoa já não tem mais tempo. Outrora eu ia para os cultos, agora eu não posso mais, tenho que ficar envolvido, eu preciso ir lá na roça, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Domingo já não é mais o domingo do Senhor, é o domingo de resolver algumas coisas minhas particulares que eu preciso fazer, que no decorrer dos dias eu não consigo fazer. O tempo que era devido para a família, olha, eu quero casar para ter esposa, para ter filhos, depois ele ou ela se envolve tanto com as atividades que já não tem tempo mais para os filhos, já não brinca mais de jogar bola com os meninos, e os meninos crescem sem ter o contato. Os bens aqui, eles são utilizados para a proteção. O bem serve para a proteção da família. A outra coisa importante que o texto diz, e eu já citei para os irmãos, está nesse mesmo verso, e ele prossegue, é a oferta criteriosamente escolhida. Não é de qualquer forma, como eu disse, não é? Jacó mesmo separa, é o que o texto diz aí para nós. Ele separou. Ele separou o quê? Ele separou 200 cabras e 20 bodes. Então, os comentaristas dizem que aqui está a ideia de alguém que está dando cabras e bodes na proporção de que eles possam reproduzir e esse rebanho venha a crescer. 200 ovelhas e 20 carneiros, também a mesma ideia. 30 camelas de leite com suas crias, as camelas e as suas crias. 40 vacas e 10 touros. Quanto é que está custando uma vaca? Uns 2.000, deve ser, né? Uns 3.000.
Deve ser, você que tem muita vaca aí, não é? Que sabe quanto custa, eu não sei, mas eu imagino que sejam uns 2.000, 3.000, talvez mais, né? Talvez mais, não sei ao certo. Mas dá para perceber só aqui que irmãos, um grande, um bom presente, né? Se você ganhasse um presente desse aqui, já daria para você começar com uma fazendinha bem bacana, né? Já tinha bastante coisa aqui para você ficar bem tranquilo. 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Eu acho que em nossos dias o jumento já não tem tanta serventia quanto era antigamente, né? O jumento é um animal de carga extremamente utilizado naqueles dias. Hoje parece que não tanto, não é? Mas, de toda forma, dá para nós percebermos que é uma excelente oferta, um excelente presente que está sendo dado de Jacó para Esaú. Ele divide, a quarta coisa que nós observamos aí na leitura do texto, ele divide toda essa oferta em 3 grupos que iriam adiante, com um espaço entre um e outro. Ele faz isso. Ele não manda tudo de uma vez. Tem grande sabedoria aqui da parte de Jacó em fazer isso, né? É um grande rebanho, é um grande presente que ele está dando. Ele divide isso, os seus servos, e cada um, não é? Tem um espaço onde eles estão. Então ele manda, né? Você vai, pode ir na frente. Quando chega lá, você encontrar com ele, você fala assim, assim, assim. Depois de um certo período, ele manda um segundo grupo, e aí ele explica a mesma coisa. Depois o terceiro grupo, e aí nós não sabemos quantos grupos são, porque ele diz aqui, não é? Ordenou ao primeiro, depois ele diz, na sequência aí, irmãos, ordenou também ao segundo, verso 19, e ao terceiro, e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos. Então, provavelmente, ele dividiu em mais de 3 grupos, não é? Se são 5 grupos de animais, pode ser que tinham 5 grupos ali de pastores levando cada um dessa quantidade de animais, cada um conduzindo essa grande quantidade de animais, não é? E aí você imagina, Esaú vem, e aí ele encontra com aquele rebanho vindo em sua direção. Quem é você? Para onde é que você vai? De quem é isso aí? Aí ele já tem a resposta que Jacó havia dado. Caminha mais um pouco, daqui a pouco, outro presente dado. É interessante, viu, irmãos? Eu vou adiantar aqui a forma como Jacó vai tratando. Jacó não procede de maneira arrogante. Você já viu como nos nossos dias as pessoas estão cada instante mais arrogantes no trânsito, onde quer que seja, nervosos, né? Nervosos. Eu estava em Conquista, que dia foi? Os dias passam tão ligeiro que eu fico meio perdido em saber que dia foi quinta-feira. E enquanto eu passei assim de moto, só fiz eu reduzir para saber onde é que eu precisava entrar, o local para fazer o retorno, já tinha alguém buzinando com uma raiva. E se a gente pudesse, falava assim, só se você colocar asa aí no seu carro e passar por cima, não tem como eu fazer, eu preciso reduzir para fazer essa rotatória, mas as pessoas estão assim. E com Deus, muitas vezes, não tem sido diferente, não é? E aí você vê tanta coisa que tem crescido, feminicídio, as mulheres, não estou dizendo que tem homens que ofendem mulheres, estou dizendo que isso é certo, de maneira nenhuma. Estou dizendo que está havendo um aumento da arrogância do homem para com a mulher, dos filhos para com os pais. Ao invés de aplacar, de reduzir, de diminuir, de resolver as demandas, cada um quer falar mais alto. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele já disse que essas coisas seriam assim. Ele já anuncia que seria dessa forma, né? Amantes de si, arrogantes, e todas essas coisas que nós temos vivenciado, temos visto a cada instante. Mas aqui tem um bom modelo. O que eu faço, né? E como é que eu posso agir quando alguém estiver zangado comigo? Porque tem gente que às vezes parece que zanga da gente assim, do nada. Você já viu? Você vai fazer uma coisa, vai comprar pão, vai não sei o quê, parece que a pessoa está lhe atendendo ali zangada. Você fica falando assim, meu Deus, o que será que eu fiz para essa pessoa estar tão zangada assim? A gente não sabe o que aconteceu. Parece que é aquela coisa, alguém olha para você e já não gosta de você. Só pode ser isso, né?
Mas aí a gente tem que aplacar, não dá para ser orgulhoso, arrogante, você tem que me vender, tem que me tratar direito, não é? Pelo contrário, nós vamos olhando para esse texto, vamos aprendendo, nós precisamos é ganhar, não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, mostre, não é? Para aquela pessoa que talvez tenha uma visão errada, sem ao menos lhe conhecer, que você é diferente, Nós os crentes, irmãos, isso acontece, fulano é crente, não é? Aquela igreja lá, a igreja dos crentes, aí eles são assim, ou eles querem ser assim, mas na verdade não nos conhecem. E talvez nos tratam imaginando como eles acreditam que nós devemos ser. E então aí é que é a hora do crente mostrar quem verdadeiramente nós somos, né? Sendo servidores, ajudando naquilo que a gente pode, demonstrando que de fato o crente é diferente. Aí sim, as pessoas falam, olha, eu tinha uma visão errada a respeito de você ou de vocês, mas eu percebo que vocês são um povo diferente. Aí nós demonstramos a marca que há no Senhor, a marca do Senhor na nossa vida. As instruções, a quinta etapa, verso 17, ordenou ao primeiro dizendo, então aí no texto você já vai ter todas as divisões claramente que ele mesmo colocou. Então ele ordenou, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti, responderás, são de teu servo Jacó, é presente que ele envia a meu senhor Esaú, eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Se você fosse Esaú, com um exército de 400 homens, chateado ainda depois de 20 anos, porque seu irmão te enganou, te ludibriou, roubou a bênção sua, como é que você iria? Bem apressado, eu acredito, né? Zangado, extremamente zangado. Eu quero ver esse cara. O quanto antes eu encontrar, vai ser melhor para mim. Aí o que ele se depara? Ele depara com um grupo. Quem é você? De onde é que você vem? De quem são esses animais? Aí você responde a ele assim, olha, esses animais aqui é de teu senhor, aliás, teu servo, é de Jacó, teu irmão. Ele mandou isso aqui para você como um presente. E é o seguinte, você não precisa correr para ir lá fazer mal para ele, não. Ele já está vindo em sua direção. Ele já está vindo, ele está aí atrás, ele está vindo. Então, observe, irmãos, a sabedoria, o entendimento que Jacó tem, a forma como ele vai conduzindo para trazer paz, né, para resolver aquela situação. É claro, ele tem medo, sem sombra de dúvida, mas o que nós vamos perceber aqui, depois nós vamos entrar de fato, né, no momento onde esses irmãos eles se encontram e é muito tocante, não é, tudo aquilo. Mas, irmão, imagine isso. Não é esse presente que muda a pessoa. Quem muda o coração do homem é Deus. Só Deus muda o coração do homem, irmãos. Só Deus. Jacó sabe disso. Mas ele sabe também que precisa ter uma atitude nossa. Sabe aquele clima, às vezes, os filhos zangados com os pais zangados com os filhos, cada um tem a sua razão, esposo zangado com a esposa zangado com o esposo, irmãos zangados uns com os outros, irmãos na família, ou quem sabe até na igreja, aquela situação. Como se aplaca isso? Eu sou teu servo, estou aqui para te servir, eu não sou melhor do que você em nada. Se eu te ofendi, ou eu ofendi, me perdoe. Vamos resolver essa situação. Não podemos ficar assim, não dá certo nós ficarmos zangados uns com os outros. Precisamos aplacar, precisamos resolver essa ira, essa desavença, esse problema, ele precisa ser vencido. Filhos que às vezes têm ou estão assim com relação aos pais, precisa-se vencer, não é? Precisa-se passar por mudar essa situação. Esses são de teu servo Jacó. Jacó é Senhor, e a bênção diz isso, ele é Senhor. Mas não diminui Jacó em nada, irmãos, em se apresentar como servo. E Jesus nos ensinou isso. Se você quer ser maior, seja aquele que serve. Você precisa servir. E ele ensinou para os discípulos isso enquanto lavava os pés, aos pés dos discípulos. Ali não é para a gente repetir, lavar pé dos outros. Não, irmãos. Aquilo é uma atitude nossa em servir, que pode ser que tenham pessoas aí, e até líderes religiosos que fazem isso, né? Lava pé, mas, entretanto, tem no coração a mesma arrogância, a mesma presunção.
Aquilo é uma atitude nossa de servir, foi o que Jesus ensinou. Imagine agora, ele escuta as notícias, olha, ele está vindo aí com gado, ele não tem exército, ele não vai lutar com você, ele não tem como lutar. Está vindo em paz e ele está demonstrando aí que quer reatar, ele quer reatar essa comunhão contigo. As outras caravanas são orientadas a fazer o mesmo. Ordenou também a segunda, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos. Falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Direis assim: eis que o meu servo Jacó, eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Pode ficar tranquilo, Esaú, Jacó já está vindo aí atrás. O propósito é bem interessante, porque fica muito claro aí no verso de número 20, verso 20. Porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Tem algumas expressões que vão aparecendo aí, irmãos. Os estudiosos, os conhecedores da língua que o texto foi escrito, eles observam na língua hebraica aí que algumas dessas palavras, essa presente, não é uma oferta, aplacar, é aquela ideia de você oferece uma oferenda e então Deus aceita essa oferenda. Então eles vão percebendo que existe uma ideia de culto sendo estabelecido aqui. E é curioso isso, porque de fato o Senhor Jesus apresenta isso para nós no Novo Testamento, no capítulo 5 do livro de Mateus. Lembra que Jesus disse: você vai entregar a tua oferta, você lembrou que teu irmão tem alguma coisa contra você, o que você faz? Deixa a tua oferta, reconcilia primeiro com teu irmão, depois você volta e entrega a tua oferta. A união, resolver os problemas, a união entre os irmãos, ela ocupa um local de culto, ocupa um local de culto. Lembra que o esposo que está zangado com a esposa, as orações são impedidas de chegar à presença do Senhor, o que diz as Escrituras? Então, assim como nós cantamos e louvamos, se nós tivermos assuntos que não foram tratados, nós estamos atrapalhando o nosso culto a Deus. E aparentemente, não é? Eu digo aparentemente, porque a gente fala isso com base no que os escritores vão nos apresentando, nós vamos percebendo aqui que essa ideia ela é apresentada aqui para nós. A ideia de que nós devemos reatar os laços que um dia foram quebrados. Nós precisamos resolver as diferenças. Não é para um filho ficar com raiva de um pai, nem para um pai ficar com raiva de um filho. É para que esses assuntos sejam resolvidos. Não é para que entre nós, irmãos, estejamos um de cara virada com o outro, zangado, me tratou assim, ou deixou de tratar, ou não me cumprimentou. Não, de maneira nenhuma. Faz parte da nossa adoração ao Senhor, faz parte do nosso culto ao Senhor. Só para encerrar, quantos são os inimigos ferozes que nós temos para enfrentar, irmãos, dia a dia? Talvez como Esaú, ou pior do que Esaú. Alguns enfrentam um inimigo dentro de casa, um cônjuge que ainda não é crente, ou um familiar que o persegue ou a persegue. No trabalho, quantas vezes se levantam empecilhos? Quando eu estava estudando o texto, eu ficava me lembrando assim de quantas vezes no trabalho, irmão, e quantas vezes eu também nem percebia que tinha. Aí, algum tempo depois, eu falava assim: meu Deus, aquele negócio estava acontecendo, aquela pessoa parece que estava zangada. Isso aí há quanto tempo que trabalhava no comércio lá em Conquista. E depois de tempo é que a gente vai perceber, inclusive, a proteção de Deus sobre nós, sobre a nossa vida de forma geral. Então, nós temos inimigos, entre aspas, que precisam ser aplacados. Pode ser que esses inimigos
eles sejam de dentro de casa. Como se aplaca? São irmãos gêmeos que estão brigados, e um vem com um exército para matar o outro e destruir tudo que ele tem. E o que fazer? Resolver esse assunto, não é? Definitivamente. Você não vai vencer nem destruir seu irmão, seu filho. Então o pai precisa ganhar o filho. Você não vai destruir. O filho continua sendo filho. Você não vai matar um filho. Você não vai levantar uma guerra contra um filho. Efésios 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meu Deus, dá-me sabedoria. Eu não posso matar, eu não vou fazer guerra com meu filho. Eu preciso ganhar meu filho, ganhar minha filha. Sou crente, ele às vezes, ou ela às vezes está tão zangada, eu não sei porquê, mas eu quero ganhá-lo para o Senhor, quero ganhá-la para o Senhor. Dá-me sabedoria. Aplaque a ira, não vá com mais raiva, não, mesmo que você tenha toda a autoridade como pai, como mãe, mas talvez nesse momento essa autoridade não vai conseguir mudar ou modificar o coração. Então, humildemente, clame a Deus, peça a Deus sabedoria. Deus, resolve esse problema aí, Senhor. Ganhar um marido, lembra que Pedro diz, 1 Pedro capítulo 3, verso 1 e 2, mulheres, sede vós igualmente submissa aos vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar no vosso honesto comportamento cheio de temor. O marido ainda não é crente, está difícil, Deus. Eu quero ser feliz, eu tenho direito de ser feliz. Aí Deus diz assim: ganhe teu marido, ao invés de desistir dele, ganhe-o para o Senhor. Como? Como? Sendo submissa a ele, demonstrando como o crente procede. Eu estou fazendo isso há 5 anos e não resolveu nada, faz mais 5, né? Estou fazendo há 10 anos, pastor, e ainda não mudou nada. Talvez, me permita dizer, você vai fazer isso e vai passar toda uma vida, e talvez você não veja, mas é o que Deus quer que você faça. Então, independentemente, não é, daquela solução, em nome de Jesus Cristo, não é? Se ele consente, se ela consente em viver, viva, mas clamando a Deus: Senhor, liberta, Senhor, transforma, Deus, muda, Senhor. Muda, meu Deus, esse coração. E aí, dando esse testemunho, Deus há de falar, irmão. A palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor há de falar. No local de trabalho, aquela pessoa que se levanta, que quer ser melhor do que você, que quer lhe derrubar de todo jeito. Provérbios 25, verso 21. Se o que te aborrecer tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. Irmãos, que Deus nos ajude, não é fácil, tá bom? Relacionamentos não são fáceis. A tendência, de acordo com o que o Senhor Jesus ensinou, é ficarem talvez mais difíceis. Por isso o crente precisa de muita sabedoria, temor. Quais são as verdades que surgem aqui claramente do texto para nós assim? Qual é o procedimento dele? Jacó, ele não é arrogante, não é? Ele demonstra humildade, profunda humildade. Demonstra o que mais aqui? Sabedoria. Ele usa uma diplomacia e uma generosidade. Ao meu ver, não é? Parece que é um resumo do que acontece aqui com Jacó. É humilde, eu sou teu servo. Ele tem uma sabedoria. Olha, eu preciso conquistar, não é afastar, preciso conquistar. E ele usa uma diplomacia e uma generosidade. Ele é generoso. Ele não se fecha para o seu irmão. Inclusive, o irmão vai dizer: eu estou muito rico, eu não preciso de nada disso aí. Ele fala: não, eu insisto que você fique. Eu quero lhe dar isso aqui de coração. Quero lhe dar isso aqui. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Aí você recorde, se tem alguma coisa, Mateus capítulo 5, verso 23. Se, pois, ao trazeres a oferta ao teu altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão. E então, voltando, faze a tua
oferta. Se tem alguém ou aqui na casa do Senhor, ou na família, ó Deus, reconciliação, né? Que nós possamos nos reconciliar. Quem vai dar o passo principal é você que é crente. É você que é crente. Ó Deus, muda o coração dele, muda o coração dele, muda o coração dele. O Senhor trabalha no meu coração. Esse passo principal eu preciso dar. Eu preciso de sabedoria e força dada pelo Senhor. Curva a sua cabeça. Eu não sei se você tem passado por algo assim, mas se porventura, peça a Deus que seja restaurado. Talvez no ambiente familiar, algum irmão, um pai, uma mãe, talvez as perseguições, até porque você é crente, mas não pode haver mágoa, tristeza no coração, de jeito nenhum. Ó Deus, eu preciso vencer tudo isso. Aquele que ainda o cônjuge não é crente, talvez algum filho cujo pai ainda não é crente também. Às vezes nós oramos, os pais orando pelos filhos, mas também temos filhos que os pais ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. E os filhos desejam tanto ver os pais convertidos. Então peça a Deus para que Deus lhe use como instrumento para que isso venha a acontecer e essa vida seja apresentada perante o Senhor. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela riqueza das Sagradas Escrituras. Só o Senhor para nos alcançar com as Sagradas Escrituras, senão será mero conhecimento. Mero, Senhor, um tempo que nós passamos aqui ouvindo. Mas se há algo que precisa ser mudado, que o Senhor trabalhe em nossos corações, meu Deus. Não é fácil, mas é sem sombra de dúvida aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, Pai amado, para que haja um culto autêntico em Tua presença, para que haja, mais uma vez, esses relacionamentos, esses laços que foram quebrados, que foram rompidos, eles possam ser restabelecidos. Leva-nos em paz aos nossos lares. Muito obrigado, Senhor, pela presença do Senhor conosco. Eu oro a Ti em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, que Deus abençoe, conceda uma noite em paz na presença dEle, com oração e silêncio, nosso culto, a nossa